Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o professor Gabriel. Hoje a gente vai fazer uma revisão maneira aqui para ESA, beleza? Vamos pegar 3 temas que costumam cair bastante e eu vou dar uma passada assim por cima para vocês, beleza? Primeiro tema, gente, União Ibérica e invasões holandesas, né? O que vai acontecer para isso? Vamos lá. Começando pela questão da União Ibérica, gente. No ano de 1580, o rei português Dom Sebastião, ele vai morrer numa expedição militar na África, ali na região do Marrocos, certo? Acho que foi 1579 ou 1580, por aí. Aí vai assumir um parente distante dele lá, o Dom Henrique, né? Só que esse Dom Henrique não tinha nenhum herdeiro. E aí quando ele morre, ele deixa o país sem rei, né? Ele não deixou nenhum filho, não teve nenhum herdeiro, né? E aí vai começar uma disputa pela sucessão do trono. Quem que vai ser o novo rei? Várias pessoas vão chegar e vão falar: eu tenho direito a ser rei por conta disso, tenho direito a ser rei por conta disso. Enfim, nessa briga toda, o rei da Espanha, Filipe II, vai entrar e vai falar: eu sou descendente de um rei bem antigo de vocês, então eu tenho direito a ser rei de vocês também. E aí, óbvio, o cara era o que tinha um exército mais poderoso do mundo na época, a Espanha era o maior império do mundo na época, ele vai invadir Portugal e vai ser coroado rei de Portugal também. Então, a partir daquele momento, ele vai ser tanto rei da Espanha quanto rei de Portugal. E é isso que nós vamos chamar de União Ibérica, o período entre 1580 e 1640, em que Portugal e Espanha serão governados pelos mesmos reis, tá bom? Pois bem, isso vai trazer um problema para Portugal. Tudo bem, os espanhóis vão deixar Portugal ter uma certa autonomia administrativa. Portugal vai poder continuar com suas administrações dentro do seu território e no território de suas colônias normalmente, certo? A língua não vai mudar, a administração não vai mudar, enfim. Isso não vai trazer mudanças internas para os portugueses e para os colonos aqui no Brasil, né? Só que externamente a gente vai ter um problema, né? Porque os inimigos da Espanha vão passar a ser também inimigos de Portugal, já que agora tudo no mesmo rei, né? E um desses inimigos da Espanha era a Holanda. A Holanda, até 1580, na verdade até 1581, era um território que pertencia à Espanha. E aí os caras começaram a lutar pela independência e conseguiram a independência deles, né? No ano de 1581. E aí o Filipe II, em reação a essa independência dos holandeses, ele vai fazer o chamado embargo espanhol, ou seja, ele vai proibir que comerciantes portugueses e espanhóis façam comércio com comerciantes holandeses. Isso atrapalhou muito os holandeses, né? Porque os holandeses participavam do comércio da cana-de-açúcar produzida no Brasil à época. E agora não iam poder mais, né, com essa proibição. Isso trouxe prejuízos imensos aos comerciantes holandeses, né? E os holandeses, obviamente, não vão deixar isso passar em branco. Eles vão reagir, né? Vão criar 2 companhias de comércio para fortalecer o comércio deles. Uma vai ser a Companhia das Índias Orientais, que vai controlar o comércio com o Oriente, e a outra vai ser a Companhia das Índias Ocidentais, que vai controlar o comércio no Atlântico, né? A Companhia das Índias Ocidentais, inclusive, ela vai ter autorização expressa do governo holandês para poder convocar suas próprias tropas militares e também para criar colônias, né? E aí essa Companhia das Índias Ocidentais ela vai começar a pensar o seguinte: olha, a gente não está conseguindo mais fazer comércio com os produtores de açúcar no Brasil. Não com produtores de açúcar. A gente não está mais conseguindo fazer comércio com os produtores portugueses que comercializam o açúcar que vem do Brasil, né? Porque um pacto colonial, o Brasil só podia fazer comércio com Portugal e aí os portugueses revendiam esse açúcar para os holandeses. Os holandeses falaram: olha, a gente não está mais podendo fazer comércio com os portugueses que compram açúcar lá no Brasil e revendem para a gente, né? Então, por que a gente simplesmente não invade o Nordeste do Brasil, que é o lugar onde a gente tem a produção de açúcar mais forte, e controla a produção desde o início? Aí a gente não vai precisar mais se preocupar com isso aí, com esse embargo, né? Foi isso que eles pensaram, foi isso que eles fizeram. Reuniram tropas e invadiram Salvador no ano de 1624. Só que a invasão de Salvador não deu muito certo. Eles foram expulsos no ano seguinte. E aí, 6 anos depois, eles tentaram novamente. Dessa vez, invadiram Recife. E aí sim, a invasão foi bem sucedida. Eles dominaram a capitania de Pernambuco e se expandiram para quase toda a região Nordeste, menos para a Bahia, certo? Vão dominar essa região aí por 24 anos, durante o qual a gente vai ter a administração do Maurício de Nassau, que vai ser o cara, que é esse aqui, o cara da pintura aqui, que vai fazer uma série de coisas boas para a região, né?
Ele vai conceder empréstimos para os produtores de açúcar da região, vai colocar liberdade religiosa, vai tolerar, né, a prática de outras religiões, vai trazer artistas holandeses para a região, vai fazer reformas urbanas no Recife, enfim. Ele vai ser adorado pelos brasileiros ali daquela região nordeste que invadiu, certo? Só que vai chegar um dia que ele vai ser mandado embora, né, por uma série de desavenças que ele vai ter com a Companhia das Índias Ocidentais, que era que controlava a região. Ele vai ser mandado embora, e aí a Companhia das Índias Ocidentais vai começar a tomar uma série de medidas que vai desagradar os produtores de açúcar da região. Primeiro, que vai começar a cobrar as dívidas, né, que os produtores de açúcar obtiveram quando contraíram os empréstimos com o Maurício de Nassau. Eles vão começar a cobrar essas dívidas, vão começar também a cobrar uma produção cada vez maior e vão limitar a tolerância religiosa que o Maurício de Nassau tinha feito. Eles vão começar a proibir os católicos de praticarem seus cultos. Aí, os colonos portugueses e luso-brasileiros da região vão ficar pé da vida, vão se unir a indígenas e africanos e vão lutar contra os holandeses para expulsar os holandeses da região e para fazer o quê? Para conseguir independência? Claro que não. Ninguém pensava em independência nessa época, tá? O que eles queriam era expulsar os holandeses da região e fazer com que os portugueses voltassem a dominar ela, beleza? Então, dito e feito, esse movimento conhecido como Insurreição Pernambucana conseguiu expulsar os holandeses, e aí nós tivemos batalhas muito importantes, com destaque para as duas batalhas dos Guararapes, né? E aí, no ano de 1654, a expulsão holandesa vai se completar, né? A Insurreição Pernambucana será bem sucedida e os portugueses vão voltar a dominar a região, certo? Próxima matéria importantíssima, minha gente, é o período joanino e a nossa independência, certo? Pode começar com a fuga da família real para o Brasil em 1808, fugindo, na verdade, das invasões napoleônicas a Portugal. Eles vão se estabelecer aqui e vão realizar uma série de leis e decretos que vão mudar totalmente a história do Brasil, né? Primeiro que eles vão abrir os portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Então os comerciantes brasileiros, a partir daquele momento, estavam autorizados a fazer comércio com comerciantes de todos os países que fossem aliados de Portugal. Isso acabou com o Pacto Colonial, que era aquele sistema que permitia que comerciantes brasileiros fizessem comércio apenas com comerciantes portugueses. Isso acabou, né? O Pacto Colonial acabou aí, porque agora os comerciantes brasileiros podiam fazer comércio com comerciantes de qualquer país aliado a Portugal, principalmente com a Inglaterra, né? Por falar em Inglaterra, 2 anos depois, o Dom João vai assinar 2 tratados, né, com os ingleses, o Tratado de Aliança e Amizade e o de Comércio e Navegação. Para a prova, importa saber que esses 2 tratados trouxeram à Inglaterra, aos produtos ingleses e aos comerciantes ingleses, inúmeras vantagens, inúmeros privilégios comerciais. As tarifas alfandegárias dos produtos ingleses no Brasil foram bastante reduzidas, de modo que os produtos ingleses aqui no Brasil, eles ficaram com tarifas menores que os produtos portugueses. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Os produtos ingleses ficaram mais baratos que os produtos de Portugal aqui no Brasil, certo? Para vocês verem como os ingleses foram beneficiados aí com esses tratados, né? Enfim, 5 anos depois, em 1815, Napoleão vai ser derrotado na Europa, certo? Vai ser derrotado na Europa e lá na Europa eles vão começar a se reunir para poder definir como é que vai ficar a política europeia após as guerras napoleônicas. Para isso vai ser realizado o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena vai decidir que só serão reconhecidos por esse Congresso as monarquias que estiverem dentro de seus respectivos territórios, certo? Só que havia um problema, isso criou um problema para Dom João, porque Dom João estava no Brasil. O Brasil era conhecido como uma colônia do Império Português, não era conhecido como parte de Portugal. Então, para Dom João ser reconhecido pelo Congresso de Viena, ele teria que voltar para Portugal. Só que ele estava muito bem aqui, já tinha se estabelecido aqui e não queria voltar para Portugal. Então, ele tomou uma decisão genial. Ao invés de voltar para Portugal, ele fez com que o Brasil deixasse de ser uma colônia e fosse elevado à categoria de reino, certo? O Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um reino não independente, mas um reino unido a Portugal e a Algarves. Algarves era um reino ali
na região sul de Portugal, certo? Então o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um reino que não era independente, continuava unido a Portugal, mas deixando de ser colônia e passando a ser um reino, nós ganhamos autonomia administrativa e isso agradou bastante as elites aqui do Brasil, né, que ganharam mais autonomia, mais liberdade, beleza? Pois bem, mais 5 anos se passaram e nós tivemos em Portugal a Revolução Liberal do Porto, em que os portugueses se revoltaram e passaram a exigir que Dom João retornasse a Portugal e também queriam uma Constituição liberal que acabasse com o absolutismo no país. Dom João foi pressionado a voltar e no ano de 1821 não teve jeito, ele teve que voltar a Portugal e deixou aqui no Brasil o filho dele, que era o príncipe regente Pedro, né? O Pedro ficou como príncipe regente aqui no Brasil, certo? E aí, com a Revolução do Porto, as chamadas cortes portuguesas se reuniram e criaram uma nova Constituição para Portugal, né? E além disso, essas cortes portuguesas que passaram a controlar efetivamente Portugal, já que agora a monarquia deixava de ser absolutista e se tornava uma monarquia parlamentarista, né? Essas cortes começaram a querer recolonizar o Brasil, ou seja, queriam acabar com essa história do Brasil ser reino, queriam que o Brasil deixasse de ser um reino e voltasse a ser uma colônia, certo? Queriam acabar com todas as liberdades administrativas que o Brasil tinha ganhado com a elevação a reino, certo? E isso, obviamente, vai enfurecer as elites que estavam aqui no Brasil, né? Elas não queriam perder a autonomia e a liberdade que elas tinham ganhado com a nossa elevação a reino. E aí, elas se reuniram em torno de quem? Do príncipe regente Pedro, né? Elas viram que o Pedro poderia proteger os interesses delas aqui. E aí, aos poucos, foi ficando claro que a única maneira do Brasil permanecer autônomo era declarando independência em relação a Portugal, certo? E aí vai ser isso que vai acontecer, né? Em 1822, no dia 7 de setembro, o Brasil declarará sua independência em relação a Portugal. Quem que vai apoiar essa independência? As nossas elites aqui no Brasil, principalmente os grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes. Vão se unir em torno do regente Pedro, que vai ser proclamado imperador, vai se tornar o nosso Dom Pedro I, né? E aí vão fazer a independência. Então vai ser uma independência que vai ser comandada pelas elites, mas isso não significa que o povão não tenha participado, muito pelo contrário. Havia ainda muitos portugueses no Brasil e esses portugueses não aceitaram de bom grado a nossa independência, né? Tropas portuguesas começaram a se rebelar, né? E aí nós tivemos em várias províncias batalhas entre tropas fiéis a Dom Pedro I e a independência contra tropas portuguesas contrárias à nossa independência. Nós tivemos essas batalhas na Bahia, no Piauí, certo? Na Cisplatina, que atualmente é o Uruguai, na época era uma província nossa. Enfim, o povão pegou em armas e ajudou a garantir a nossa independência, né? Foi a nossa guerra de independência que durou entre 1822 e 1823. No fim das contas, nós vencemos, nossa independência foi garantida, inclusive foi reconhecida por Portugal no ano de 1825. Beleza, galera? Pois bem, o último tema mais importante aqui para a gente ter a nossa revisão é a Era Vargas. Período entre 1930 e 1945 que o nosso presidente geral é esse cara aí, Getúlio Vargas, certo? Vai começar com a Revolução de 1930, né? Nós tínhamos lá a Primeira República, política do café com leite, né? São Paulo, Minas Gerais, revezando-se no poder por meio de uma aliança entre as duas oligarquias desses estados, até que em 1929 a gente vai ter a crise econômica, ou que quebra da Bolsa lá em Nova York, que vai afetar a nossa economia, certo? E com isso vai aumentar a insatisfação do povo com o regime vigente. E além disso, no ano seguinte, na hora de definir quem seria o próximo candidato das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais para as eleições daquele ano, paulistas e mineiros não chegaram a um acordo entre si. Os paulistas queriam que o candidato fosse Júlio Prestes, que era paulista, né, e era apoiado pelo então presidente Washington Luiz. Só que os mineiros falaram, olha só, não, está na nossa vez de indicar candidato à presidência. Você já estava como presidente, o Washington Luiz é paulista, então agora está na nossa hora de indicar, né, um presidente, né? E aí os paulistas decidiram não aceitar esses protestos de Minas Gerais e lançaram Júlio Prestes como candidato. As oligarquias mineiras ficaram revoltadas e romperam a aliança com as oligarquias paulistas, né? E aí
essas oligarquias mineiras vão se unir às oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul, que eram outras oligarquias bem importantes, e vão lançar outra chapa para a presidência, que vai ser a chapa da Aliança Liberal, certo? A Aliança Liberal formada por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Essa chapa da Aliança Liberal vai ser composta pelo Getúlio Vargas, como candidato a presidente, e o João Pessoa, paraibano, candidato a vice. O Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul, né? Essa chapa vai perder as eleições, Júlio Prestes vai ganhar as eleições, só que aí a Aliança Liberal vai alegar fraude, né? E vai se revoltar, certo? E aí nós vamos ter a Revolução de 1930, que vai ser essa revolta, de um lado a Aliança Liberal contra as oligarquias de São Paulo, certo? E aí, essa Revolução de 30, no fim das contas, vai depor o então presidente Washington Luiz, impedir a posse do presidente eleito Júlio Prestes, e aí quem vai chegar ao poder é Getúlio Vargas, certo? Ele que vai se tornar o nosso novo presidente. E aí ele vai tomar uma série de novas medidas. Vai nomear interventores para os estados, né? Vai chamar uma nova Assembleia Constituinte. Enfim, nós tivemos muitos aspectos da era Vargas que, se eu falar todos aqui, gente, vai levar 1 hora para eu dar tudo. Então eu vou destacar o que mais ocorreu de importante durante a era Vargas, né? Getúlio Vargas concedeu aos trabalhadores diversos direitos trabalhistas, como 13º salário, férias, né? Enfim, vários direitos trabalhistas que nós conhecemos hoje, que nós temos hoje, foram concedidos aí nessa época. Obviamente, os trabalhadores lutaram muito para ter esses direitos e o Getúlio Vargas atendeu às reivindicações deles e concedeu esses direitos trabalhistas, certo? Por outro lado, nós tivemos também um controle do governo Vargas sobre os nossos sindicatos, né? Com a lei de sindicalização de 1931, ficou definido que todos os sindicatos, para funcionarem legalmente e para serem reconhecidos pelo governo, deveriam estar registrados no Ministério do Trabalho, que foi outra coisa criada por Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas, o governo, criou o Ministério do Trabalho, criou a Justiça Eleitoral, certo? Enfim, para o sindicato ser reconhecido e funcionar legalmente, ele teria que estar registrado no Ministério do Trabalho. Isso, por um lado, é bom, porque você vai ter os sindicatos regularizados direitinho, e por outro lado é ruim, porque os sindicatos perdem parte da autonomia que eles tinham e passam a ficar sendo vigiados constantemente pelo governo, né? Outra característica muito importante: intervenção estatal na economia. O governo Vargas vai criar inúmeras empresas e companhias estatais, primeiro para incentivar a diversificação da nossa produção agrícola, vai criar, por exemplo, o Instituto Nacional do Mate, companhias de sal, etc. E além disso, vai fazer pesados investimentos na nossa economia, investimentos estatais, certo? Vai passar a proteger a nossa indústria nacional, vai aumentar impostos de importação, reduzir impostos para a compra de máquinas e equipamentos, certo? E isso vai fazer com que a nossa indústria nacional dê um salto, né? E além disso, o próprio governo vai também ser empreendedor, vai criar companhias, empresas estatais para poder investir na nossa industrialização. Vai criar a Companhia do Vale do Rio Doce para poder controlar a mineração em Minas Gerais, vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, né, para poder promover a produção de chapa de aço, que era muito importante para as indústrias na época. Enfim, o governo vai investir principalmente em indústrias de base, que são aquelas indústrias que criam elementos usados por outras indústrias, certo? A Companhia Siderúrgica Nacional é um exemplo dessa indústria de base, certo? Então a nossa industrialização vai dar um boom imenso na época de Getúlio Vargas. Pensou era Vargas, você tem que pensar imediatamente em industrialização, em intervenção estatal na economia, beleza? E nós tivemos também durante a era Vargas a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai acontecer por conta da gente começar a se aproximar dos aliados, principalmente dos Estados Unidos, né? Vai começar a vender para eles borracha e minério de ferro, e além disso vai permitir que eles se instalassem em bases militares aqui no nordeste do país, certo? E aí os alemães, que eram inimigos dos Estados Unidos, vão se revoltar com isso e vão começar a torpedear navios brasileiros, né? Como uma represália à nossa aproximação com os aliados. Muitos dos nossos navios serão torpedeados, muitas vidas brasileiras serão perdidas nesses torpedeamentos, e aí uma multidão enfurecida vai começar a ir para a rua protestar contra os alemães e exigir que o governo brasileiro declarasse guerra à Alemanha, certo?
Os Estados Unidos começaram a pressionar também o Brasil a entrar diretamente na guerra e em agosto de 1942 o Brasil declarou formalmente guerra à Alemanha, certo? E também à Itália, beleza? E aí nós começamos a participar da Segunda Guerra Mundial efetivamente. Nossa marinha e nossa aeronáutica patrulharam o Oceano Atlântico para caçar submarinos alemães, nós conseguimos afundar vários deles, né? E o nosso exército, né, foi criado a Força Expedicionária Brasileira, que era um grupo dentro do nosso exército que foi enviado à Itália para lutar em território italiano. Então, o único território em que o exército brasileiro lutou na Segunda Guerra Mundial foi o território italiano, certo? E aí a FEB lutou na Itália, ajudando os aliados a avançar para o norte da Itália e furando o bloqueio nazista, né? A gente ajudou a libertar a Itália do domínio alemão, beleza? Então a nossa participação na Segunda Guerra foi muito bem sucedida. Só que isso vai acabar, paradoxalmente, criando um problema para o governo Vargas. Porque, afinal, nós estávamos na Segunda Guerra lutando ao lado de democracias liberais contra ditaduras totalitárias. E, paradoxalmente, nós vivíamos uma ditadura, né? Porque, na época, nós estávamos no Estado Novo, que foi aquele período da era Vargas, de 1937 a 1945, que foi efetivamente uma ditadura, certo? Em que o Vargas atuou como ditador. E aí, as oposições ao governo de Getúlio começaram a usar esse paradoxo para poder convocar a população para ir fazer protestos na rua e exigir a democratização. Eles falavam o seguinte: olha, nós estamos lutando pela democracia na guerra, mas ao mesmo tempo nós somos uma ditadura. Isso está muito estranho, gente. A gente tem que ir para a rua protestar, né, e exigir que a gente volte a ser uma democracia, certo? E foi isso que foi feito. A população começou a ir para a rua protestar, não foi toda a população, temos que lembrar que Getúlio, por ter concedido direitos trabalhistas, né, por ter criado indústrias no Brasil, ele era amado por boa parte da população. Mas havia sim uma parcela descontente com o governo dele, né, que começou a ir para a rua protestar. E aí o Getúlio, ele vendo que não tinha jeito, ele convocou novas eleições, anunciou que ao final de 1945 haveria eleições, certo? Só que os trabalhadores, que tinham ganhado muitos direitos com o Getúlio, não queriam que ele fosse embora. Começaram a ir para a rua também e exigir que o Getúlio ficasse no poder. Foi um movimento conhecido como queremismo, derivado do grito que ele desses trabalhadores, que falavam: queremos Getúlio, queremos Getúlio. Então o Getúlio começou a pensar: pô, eu sei que vai ter eleição, mas eu tô querendo ficar, hein? O pessoal tá pedindo para eu ficar, né? Obviamente, de um lado você tinha quem queria que ele ficasse, de outro você tinha quem queria que ele saísse, né? E aí ele, vendo que ainda tinha bases populares muito fortes, começou a pensar seriamente em dar um outro golpe e ficar, né? E aí os militares começaram a ficar preocupados com isso, e em outubro de 1945 deram um golpe preventivo nele, né? Para tirar ele, para evitar dele dar um outro golpe. E aí ele sofreu esse golpe em outubro de 1945, né? E saiu do poder, né? Aí as eleições foram realizadas normalmente e o vencedor foi Eurico Gaspar Dutra, que acabou sendo um candidato apoiado por Getúlio, né? O que mostra que o Getúlio ainda era muito popular, certo? Porque o candidato que ele apoiou ganhou as eleições com uma ampla margem de votos. E aí o Brasil foi governado pelo Dutra, né, entre 1945 e 1950. Em 1950 nós tivemos novas eleições, e o Getúlio se candidatou e aí foi eleito pelo voto popular e aí governou democraticamente o país entre 1951 e 1954. Certo, galera? É isso, de Era Vargas é isso que tem de mais importante. Vocês lembrem dos direitos trabalhistas, vocês lembrem da Revolução de 30, da intervenção na economia, da industrialização e da nossa participação na Segunda Guerra. Beleza, pessoal? É isso, essas foram as 3 matérias aí que eu vejo que costumam cair bastante na ESA. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam ir bem aí nas provas que fizerem. Um grande abraço, pessoal, tamo junto, valeu!